Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de uma das maiores, talvez a maior reestruturação na administração pública brasileira dos últimos anos. Eu estou falando da Lei número 14.133, de 2021, a nova Lei de Licitações. Exatamente. Nossas fontes vão desde análises jurídicas super densas até guias práticos. E a nossa missão aqui é destilar o que realmente importa. O foco vai ser nas modalidades de licitação. É aqui que o jogo mudou de verdade. Completamente. Figuras que eram, assim, do nosso dia a dia, como tomada de preços e convite, elas simplesmente não existem mais. E essa mudança, é importante dizer, não foi só cosmética. A motivação por trás disso é uma busca por mais eficiência, sabe? Mais agilidade e, principalmente, mais estratégia. A lei anterior, de 93, ela já não dava conta da complexidade do mundo de hoje. Faz todo sentido. Então, para a gente entender essa nova lógica, o ponto de partida são as 5 modalidades que, assim, são a espinha dorsal da lei. Pregão, concorrência, concurso, leilão e a grande novidade, né, o diálogo competitivo. Certo. Então vamos começar pelo que uma das nossas fontes chama de regra de ouro, porque me parece que essa é a chave para destravar todo o resto. É por aí mesmo. A ideia central é que a escolha da modalidade de licitação não é mais baseada no valor do contrato. Isso é uma mudança sísmica. É uma inversão total de mentalidade. Exato. Não é só um detalhe técnico, é sair daquela pergunta burocrática de quanto eu posso gastar para uma pergunta muito mais estratégica que é qual é o problema que eu estou tentando resolver. Perfeito. A filosofia é exatamente essa. O critério fundamental agora é o objeto da contratação. A primeira pergunta que o gestor público tem que se fazer é: o que eu preciso contratar? A natureza dessa resposta é que vai ditar todo o caminho. Certo. É um bem ou serviço comum, que eu consigo padronizar? Ou é algo especial, super complexo tecnicamente? Ou, num caso extremo, é algo tão inovador que a própria administração nem sabe qual é a melhor solução e vai precisar de ajuda do mercado para descobrir. E é essa mudança de paradigma que torna a tomada de preços e o convite obsoletos. Exato. Eles só existiam por causa das faixas de valor. Se o valor deixa de ser o critério, eles perdem a razão de existir. Perdem totalmente a razão de ser. O sistema antigo criava umas distorções, sabe? Às vezes, um objeto simples, mas muito caro, exigia uma concorrência, que é super complexa. E o contrário também, né? O contrário também. Um objeto complexo, mas barato. Caía num convite, que era simples demais com pouca competição. Agora não. Agora a complexidade do objeto define a complexidade do processo. É uma lógica muito mais alinhada com a boa gestão. Faz sentido. E essa mudança de foco no objeto, imagino, tem uma consequência direta nas modalidades que a gente mais vê no dia a dia. Sem dúvida. É aí que entra a disputa, né, entre o pregão e a concorrência. Eles vão absorver a maioria dos processos, certo? Com certeza. Essas são as 2 grandes ferramentas para a rotina da administração. O pregão ele se consolidou como uma modalidade obrigatória para bens e serviços comuns. E o que seria comum, só para deixar bem claro? Comum é tudo aquilo que pode ser descrito de forma objetiva no edital. O exemplo clássico é o material de escritório. Eu preciso de uma caneta azul, ponta 1 milímetro. Não tem subjetividade aí, sabe? Entendi. O mesmo vale para serviços de limpeza, vigilância. O mercado já oferece aquilo de forma padrão. É só escolher o melhor preço. E a concorrência, então, vira modalidade para tudo que não é comum. Exatamente. Ela funciona como uma modalidade residual, para o que é mais complexo. Ela é obrigatória para os bens e serviços especiais. Que seriam? Aqueles que, pela sua complexidade ou por serem muito diferentes entre si, não dá para descrever de forma simples. E, o mais importante, ela é obrigatória para obras e serviços de engenharia. Se o pregão compra a caneta, a concorrência contrata a construção da ponte. Ok, a diferença no objeto é gritante. E como isso muda a forma como o vencedor é escolhido? Na concorrência, a coisa fica mais complicada que só o menor preço. Fica muito mais sofisticada. O pregão é direto ao ponto. Os critérios são quase sempre menor preço ou maior desconto. É disputa de preço, pura e simples. Certo. Já a concorrência, ela tem um leque de opções. Ela permite usar critérios como técnica e preço, onde a qualidade da solução técnica tem um peso na nota, às vezes até maior que o preço. Ah, interessante. Ou pode usar o maior retorno econômico,
que é fascinante. Ali se avalia não só o preço de compra, mas o custo de manutenção, de energia, de descarte, todo o ciclo de vida do produto. Nossa, isso é uma evolução gigantesca. Você compra o que é mais econômico no longo prazo, não só o mais barato de cara. Exato. Mas tem um ponto que sempre gera confusão, que é aquela linha tênue na área de engenharia. A regra é que obra é sempre concorrência, mas tem uma exceção, né? Sim, esse ponto é crucial. O pregão é expressamente proibido para obras. Ponto. Não se pode licitar a construção de um hospital por pregão. Ok, isso é claro. No entanto, ele pode ser usado para serviços comuns de engenharia. E o que seria um serviço comum de engenharia? Pensa, por exemplo, na manutenção do ar-condicionado de um prédio público. É um serviço de engenharia, mas é rotineiro, padronizável, eu consigo descrever exatamente o que eu quero, isso pode ser um pregão. Entendi. A construção do prédio em si, jamais. A manutenção dos equipamentos, talvez. Perfeito. Essa distinção é fundamental. E outra coisa que as fontes mencionam que ambas adotaram é a tal da inversão de fases. O nome parece técnico, mas o efeito prático é enorme, não é? É uma das maiores conquistas de agilidade. Na lei antiga, numa concorrência, a administração pegava a documentação de habilitação de todo mundo. De dezenas de empresas. Exato. E analisava pilhas de papel para só depois abrir o preço. Era um trabalho, assim, monumental. A inversão de fases que já era do pregão e agora se estende à concorrência, vira isso de ponta cabeça. Primeiro todo mundo dá o preço, o sistema classifica do mais barato por mais caro, e aí a administração pega a documentação só do primeiro colocado. Se tiver tudo certo, ele vence e acabou. Se não tiver, vai para o segundo. Isso economiza semanas, às vezes meses. Essa clareza sobre engenharia é crucial. Mas, falando em complexidade, vamos para a ferramenta realmente nova. Aquela para problemas que o governo nem sabe direito qual é a solução. Vamos falar do diálogo competitivo. Essa é, de fato, a grande inovação. E é a que mais exige uma mudança de cultura do gestor. O diálogo competitivo foi criado para situações, assim, de altíssima complexidade, onde a administração tem um problema, mas não tem o conhecimento técnico para definir a solução. Tipo o quê? Me dá um exemplo. Imagina a necessidade de desenvolver um novo sistema de controle de tráfego aéreo, ou implementar uma tecnologia de tratamento de resíduos que ainda não é comum no país. A premissa é: a administração não tem o projeto pronto. Ela tem um desafio. Então as empresas não chegam com uma proposta de preço pronta. O processo é Diferente. radicalmente diferente. Pensa assim, em vez de entregar a planta de uma casa pronta para um arquiteto, você leva ele num terreno difícil e diz: preciso de uma casa para 4 pessoas aqui. Ela tem que ser sustentável. Vamos conversar e desenhar juntos as soluções antes de você me dar um preço? Entendi. É um processo de cocriação. Exatamente. Primeiro tem uma pré-seleção para garantir que só empresas capazes participem. E aí começa a fase de diálogos, onde a administração senta com cada um em sessões confidenciais para desenvolver as possíveis soluções. Mas um processo tão aberto assim, com conversas confidenciais entre poder público e empresas, não cria um risco enorme de favorecimento? Como a lei lida com isso? Essa é a preocupação central. E a lei criou salvaguardas bem robustas. Primeiro, o processo é conduzido por uma comissão de no mínimo 3 servidores efetivos. Certo. Mas, e aqui tem um detalhe importante, a lei permite que essa comissão contrate profissionais externos para dar assessoria técnica. É um reconhecimento de que a expertise pode não estar dentro do governo. E a transparência? Segundo, e mais importante, todas as reuniões de diálogo têm que ser gravadas em áudio e vídeo, e tudo que for discutido vai para uma ata. O processo em si é totalmente documentado e auditável. Entendido. É uma ferramenta poderosa, mas que vai exigir muito preparo. E, para completar o quadro, temos as outras 2 modalidades, mais específicas, o leilão e o concurso. Certo. O leilão tem um propósito muito claro e oposto às outras. Ele serve para a administração vender bens, não comprar. O termo técnico é alienar. Ah, tipo a frota de carros velhos de uma prefeitura. Exatamente isso. Ou um terreno público que não tem mais uso estratégico.
vai a leilão. O critério é, obviamente, o maior lance. E ele também foi feito para ser rápido, né? Extremamente rápido. O leilão não exige cadastro prévio, não tem uma fase de habilitação complexa. Qualquer um pode dar um lance. E a verificação dos documentos é simplificada, feita só depois do martelo batido. E o concurso? O concurso é a modalidade para escolher um trabalho técnico, científico ou artístico. O objetivo não é contratar a execução de algo, mas sim premiar a melhor ideia. Ah, como um projeto de arquitetura para um novo museu? Os apresentam seus projetos, uma comissão escolhe o melhor e o vencedor ganha um prêmio. Não se está contratando a construtora, mas a inteligência criativa por trás do projeto. Ok, o cenário das 5 modalidades ficou bem claro. Agora vamos para aquela parte que pode evitar muita dor de cabeça, desmistificar algumas ideias erradas. Separamos aqui as pegadinhas mais comuns que as fontes apontam. Ótimo, vamos a elas. A primeira, e talvez a que cause mais problemas. O pregão pode ser usado para qualquer obra, desde que seja simples. Falso, completamente falso e perigoso. Por quê? A lei é taxativa. Pregão é vedado para obras. A exceção, como a gente já falou, é só para serviços comuns de engenharia. Manutenção, uma pequena reforma, uma ampliação. Isso tudo é obra. E obra exige concorrência. Usar pregão para obra é ilegal. Mito. O leilão serve para a administração, adquirir bens. Esse é o oposto exato da realidade. Leilão é para vender, para se desfazer de ativos. Quem quer comprar bens, a regra geral é o pregão. Certo. Outro, sobre a novidade da lei. O diálogo competitivo é conduzido exclusivamente por servidores públicos. Isso é uma meia-verdade, o que a torna perigosa. A comissão de contratação, o núcleo que decide, sim, tem que ser de servidores efetivos. Mas a lei, muito sabiamente, permite contratar assessoria técnica externa. É um reconhecimento de que o governo talvez precise de um especialista de mercado para ajudar a fazer as perguntas certas. faz sentido. E para fechar, um resquício da lei antiga. A tomada de preços e o convite ainda podem ser usados para contratos de valores baixos. Falso. Definitivamente falso. Elas não existem mais no universo da nova lei. Foram extintas. Não tem brecha, não tem exceção. O gestor que insistir nelas está operando fora da lei. Então, para a gente amarrar tudo isso, a grande mensagem é que o Brasil está tentando sofisticar seu processo de compras públicas. É isso. Exatamente. A mudança central que a gente falou no início do valor pro objeto resume tudo. A gente está saindo de um sistema focado só em custo, que às vezes comprava o mais barato que quebrava em 6 meses, para um sistema que busca a solução mais estratégica. Uma mudança que busca mais inteligência e menos burocracia cega. Perfeito. A pergunta agora é: o que resolve meu problema da melhor forma para só depois discutir quanto isso vai custar? E a inclusão de uma ferramenta como o diálogo competitivo é o maior sintoma disso, né? É o governo admitindo que não tem todas as respostas. Perfeitamente colocado. A lei agora oferece o cardápio. Temos o pregão para o dia a dia, a concorrência para projetos robustos e o diálogo para os desafios do futuro. Os instrumentos estão aí. Isso nos leva, talvez, a um pensamento final. A grande questão que fica não é sobre a qualidade da lei, mas sobre a nossa capacidade de aplicá-la. Com uma ferramenta tão avançada como o diálogo competitivo, o desafio real é cultural, é de capacitação. Será que a gestão pública, que muitas vezes tem aversão ao risco, vai ter a coragem e o preparo para usar essa modalidade? Ou será que na prática o receio do complexo vai levar a uma preferência contínua pelo pregão, mesmo quando a situação pediria por um diálogo inovador? A lei abriu a porta para a inovação. O desafio agora é ter a ousadia de atravessar.